Olá, começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha tudo o que acontece na Câmara de São José do Rio Preto e também confere entrevistas sobre assuntos que movimentam a cidade. No programa de hoje, você sabe mais sobre a Semana do Legislativo. Nós teremos também entrevista ao vivo sobre as expectativas para a movimentação de fim de ano no terminal rodoviário. O Hemocentro precisa de ajuda para aumentar os estoques de bolsas de sangue. A Câmara de Rio Preto aprovou em segundo turno a proposta de emenda à lei orgânica que amplia de 17 para 23 o número de vereadores na cidade. A votação final da matéria foi realizada durante a 60ª sessão ordinária. Veja como foi. A Câmara de São José do Rio Preto aprovou a proposta que cria mais 6 cadeiras de vereadores no município. De autoria do vereador Anderson Branco, a medida amplia de 17 para 23 o número de parlamentares na cidade. A mudança na composição da Câmara passa a valer a partir da próxima legislatura, no ano de 2025. Na justificativa do projeto, Branco afirma que o objetivo da medida é aumentar a representatividade dos diversos segmentos sociais no Legislativo. Para a definição do número de cadeiras, o autor cita o artigo 29 da Constituição Federal, que aponta que cidades com população com mais de 450 mil habitantes até 600 mil habitantes podem ter até 25 vereadores. De acordo com a estimativa do censo, Rio Preto tem uma população formada por 469 mil pessoas. Na sessão que marcou a votação final do projeto, o vereador João Paulo Rilo ocupou a tribuna. No tempo dedicado à discussão da proposta, ele defendeu a ampliação de cadeiras no parlamento. 17 vereadores facilita a vida daqueles que querem controlar a Câmara Municipal. 23 vereadores aumenta a possibilidade de ser uma Câmara mais popular, uma Câmara com diversidade, com mais negras e negros, com mais mulheres, coisa que a Câmara de Rio Preto não tem. A proposta precisava de, no mínimo, 12 votos para ser aprovada. Ao final da votação, o projeto alcançou 12 votos favoráveis e 5 contrários. Os vereadores que se manifestaram contra a medida foram Jorge Menezes, Odélio Chaves, Renato Pupo, Jean Charles Serbeto e o presidente da casa, Pedro Roberto. Não consigo me convencer de que 23 cadeiras vai mudar a realidade de Rio Preto. Talvez não seja nem pela... Talvez não seja... Não é pela questão do gasto, porque o gasto, esse investimento, talvez, porque aí é uma questão de avaliação, ele realmente é pequeno, não é? Não é algo absurdo para Rio Preto. Eu acho que essa questão precisa continuar em debate, mas no momento eu sou contra o aumento de cadeiras. Com o aumento do número de cadeiras, o impacto financeiro previsto para o custeio do salário dos vereadores é de R$ 518 mil por ano. Somando os salários dos novos funcionários como assessores, o valor do impacto chega a R$ 2 milhões anuais. O vereador Paulo Paulera, presidente eleito para o biênio 2023-2024 na Câmara, fala sobre as medidas que pretende tomar a fim de preparar o Legislativo para a nova composição parlamentar. Os novos vereadores vão assumir a partir de 1º de janeiro de 25, mas nós, na parte administrativa, na parte de gestão, já vamos começar a trabalhar agora, porque nós vamos ter que fazer uma adaptação aqui da casa, com certeza nós vamos fazer um concurso, né? Há uma necessidade de contratar mais funcionários, né? Concursados, há uma necessidade de arrumar um espaço adequado para receber a população, porque a população quer vir aqui, quer ter um ar-condicionado, uma aguinha, um café, ela tem que ser bem recebida, ela não quer chegar aqui e ser mal recebida. Então, nós vamos ter que fazer uma adaptação. Num primeiro momento, assim como eu arrumei a solução lá do arquivo público da Câmara Municipal, nós vamos ter que alugar uma casa ou alguma coisa nesse sentido para levar toda a parte administrativa para lá, deixando aqui só a TV Câmara, porque é um outro tipo de estrutura, e resolvemos a situação. Então, é uma coisa que não vai trazer grandes transtornos. Se tivesse que fazer uma reforma para criar mais 6 gabinetes, uma estrutura, não tem garagem para guardar mais carro, aí sim seria uma coisa complicada. Mas acho que a solução, num primeiro momento, isso nós vamos debater com a mesa diretora, com os funcionários, com os nossos diretores que vão assumir, né, para poder achar a maior solução. Mas acho que a solução correta vai ser alugar uma casa para a parte administrativa e vamos tocar o barco aqui. Além do aumento de cadeiras, durante a sessão de número 60 deste ano, os vereadores aprovaram mais 6 projetos. Confira agora o balanço completo das votações. Confira o resultado das votações da sessão ordinária de número 60, realizada no dia 13 de dezembro,
na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Em segundo turno, foi aprovada a proposta de emenda à lei orgânica que cria mais 6 cadeiras de vereadores em Rio Preto. A proposta, de autoria do vereador Anderson Branco, amplia de 17 para 23 o número de parlamentares na cidade. A medida passa a valer a partir da próxima legislatura, em 2025. Em regime de urgência, analisado tanto em primeiro quanto em segundo turno, foi aprovado o projeto de lei complementar do Executivo que cria 112 cargos para a Secretaria de Educação. Os cargos serão preenchidos por concurso público. Também de autoria da Prefeitura, foi aprovado em 2 turnos o projeto de lei complementar que reduz a alíquota do ISS, o Imposto sobre Serviços, para o setor de franquias. O valor passa de 3% para 2%. Em segunda discussão, recebeu parecer favorável o projeto de lei complementar do Executivo que altera a planta genérica de valores do IPTU e aplica reajuste de 5,5% para o imposto predial e territorial urbano no próximo ano. Aprovada também no mérito a proposta da Prefeitura que desafeta imóvel e o integra ao patrimônio disponível do município. A área fica no loteamento Chácara Bela Vista. No local, será construída uma área de descanso para os visitantes do distrito de Engenheiro Schmidt. Em segundo turno, foi apreciado e aprovado o projeto de lei do Executivo que autoriza o município a contratar empréstimo de R$40 milhões com a agência Desenvolve SP. O valor será usado para obras de infraestrutura viária e recap. A sessão contou ainda com a aprovação do projeto de lei complementar do Executivo, que inclui representante do Instituto Federal no Conselho Gestor do Parque Tecnológico. Essa matéria foi analisada em primeira discussão e volta à pauta futuramente para análise do mérito. Todas as informações sobre as propostas que tramitam na Câmara de Rio Preto você encontra no site do Legislativo. Basta acessar riopreto.sp.leg.br. E a Câmara de São José do Rio Preto dá início ao recesso parlamentar no dia 20 de dezembro. Desde o dia 14 deste mês, o protocolo de novos projetos e documentos está suspenso. As atividades do protocolo serão retomadas em 16 de janeiro de 2023. Esse intervalo é necessário para que os servidores possam realizar a conferência de todos os documentos protocolizados e digitalizados no ano de 2022. Em razão das festas de fim de ano, a sede do Poder Legislativo estará fechada entre os dias 26 de dezembro e 2 de janeiro. A posse do presidente eleito, vereador Paulo Paulera, está prevista para o dia 3 de janeiro, às 8 horas da noite, e Paulera vai ocupar a presidência no biênio 2023-2024. O Panorama TVC vai fazer agora um breve intervalo. No próximo bloco, a gente iria conversar com a Camila Galvão, que é supervisora de captação do Hemocentro. Mas ela teve um imprevisto e não vai conseguir falar com a gente. Então, mas fica o nosso convite para que você vá até o Hemocentro, doe sangue, porque no final do ano os estoques caem muito e a necessidade aumenta. A gente volta já já com outras notícias aqui no Panorama TVC. Na sua loja de aplicativos do seu celular, procure por Processo Legislativo Digital. Após a instalação, abra o aplicativo Processo Legislativo Digital e procure por Câmara Municipal de São José do Rio Preto. E pronto! Agora você pode consultar todos os projetos que estão em tramitação na Câmara, pautas das sessões, todas as leis, votações, ordem do dia e muito mais. E ainda você terá acesso direto com os vereadores, ouvidoria da Câmara e acesso aos conteúdos da TV Câmara Rio Preto. Processo Legislativo Digital, o app do Legislativo de Rio Preto.
Olá, estamos de volta com o programa Panorama TVC. O Procon de Rio Preto vai iniciar um trabalho itinerante. A instituição acaba de ganhar uma unidade móvel que vai percorrer os bairros da cidade. Confira os detalhes na reportagem. Rio Preto ganhou uma unidade móvel do órgão de proteção do consumidor, o Procon. A unidade vai percorrer os bairros mais distantes para atendimento da população que não possui condições de se locomover até a sede do órgão, na Vila Santa Cruz. O atendimento é idêntico ao que ocorre aqui no centro de São José do Rio Preto. O que importa é que serão 2 atendimentos convencionais e um atendimento para pessoas com necessidades especiais. 2 salinhas climatizadas, ligadas na internet, atendimento é idêntico. O que muda? O Procon permanecerá uma semana em cada localidade, de terça a sexta-feira, porque a segunda-feira vai ser o dia de fazer a movimentação, tirar de um local e colocar em outro. Das 9 às 16 horas. E um detalhe, 20 dias depois daquela permanência, o Procon retorna para levar as respostas para os consumidores. Tudo isso de forma rápida, objetiva e muito importante também que nesse momento que nós estivermos no bairro, além do atendimento das reclamações, as denúncias poderão ser recebidas e a nossa equipe realizará também trabalho educacional, tanto para a população como para os pequenos comerciantes, que necessitam conhecer melhor como é a precificação, a forma de localizar as informações do estabelecimento. Enfim, o Procon vai aos lugares mais longe de Rio Preto para facilitar a vida do consumidor, do cidadão. O prefeito Edinho Araújo participou da entrega da unidade móvel e falou da importância do serviço. Importante porque hoje o serviço público tem que ser prestado de forma rápida e, se possível, chegar até as pessoas. É este o sentido desse trabalho que vem sendo feito pelo diretor, pelo Jean Dornelas, no sentido de aproximar cada vez mais a população. E uma sociedade que busque o direito, que seja uma cidade onde haja harmonia, a exploração não seja admitida e a lei seja cumprida. Então, é um trabalho que dignifica uma cidade, que enaltece uma população e que faz com que possamos viver numa sociedade mais justa e mais fraterna. O diretor do Procon explica como será o funcionamento da unidade móvel. Primeiro bairro, o primeiro dia de atendimento, que será, na verdade, um atendimento piloto, será no bairro Vida Nova, tá? O Vida Nova no dia 28 de dezembro. Aí, a partir da segunda semana de janeiro, nós teremos uma agenda trimestral, que será divulgada nas redes sociais da Prefeitura, do Procon e com o apoio da imprensa, especialmente também a TV Câmara. E também nos bairros que vão receber o atendimento, nossa equipe afixará nos principais comércios cartazes, avisando com antecedência. Tudo isso para facilitar a informação para o cidadão. Dornelas diz ainda como entrar em contato com o Procon. As redes sociais Procon Rio Preto no Instagram e no Facebook e o WhatsApp, o 996-270528. A Câmara de Rio Preto é a segunda mais enxuta do estado de São Paulo, entre as cidades com mais de 400 mil habitantes. É o que aponta o Mapa das Câmaras, um levantamento realizado pelo Tribunal de Contas Paulista. O estudo do TCE, com base em dados do IBGE e da Justiça Eleitoral, mostra que Rio Preto conta com 469.173 habitantes e a Câmara possui um orçamento de R$ 25,8 milhões, o que corresponde a R$ 55,09 por habitante ano. Entre as cidades com mais de 400 mil habitantes no estado, Rio Preto só fica atrás de Carapicuíba, onde o custo per capita anual para o custeio do Legislativo é de R$ 35,61. Para mais informações sobre o mapa das câmaras, basta acessar tce.sp.gov.br/painéis-TCE-SP. Os vereadores aprovaram, em segunda discussão, o projeto que reajusta o valor do IPTU para o ano que vem. A Câmara de Rio Preto aprovou o projeto de lei complementar do Poder Executivo que institui a nova planta genérica de valores e reajusta o valor do IPTU a partir de janeiro de 2023. No dia anterior à votação, o secretário municipal da Fazenda, Martinho Ravazzi, participou de reunião com vereadores para debater o projeto. Segundo o secretário, o objetivo da proposta é corrigir distorções e injustiças ocasionadas a partir da atual planta genérica, que não é atualizada desde 2016.
o reajuste do valor do IPTU será de 5,54%. O secretário ressaltou que a correção é feita com base na previsão da inflação medida pelo IPCA ao longo de 2022. A nova lei também altera regras relacionadas à planta genérica. O texto pode ser consultado na íntegra no site do Poder Legislativo www.riopreto.sp.leg.br. Vai viajar de ônibus para as festas de fim de ano? Então você não pode perder a entrevista no próximo bloco, com orientações a respeito do terminal rodoviário para este período. Nós voltamos já já. A Câmara de Rio Preto está no seu celular. A tramitação das leis e o trabalho do vereador que você elegeu agora podem ser acompanhados com mais transparência por meio do aplicativo Processo Legislativo Digital. De maneira fácil e simples, você sabe se uma lei está em vigor ou se o projeto do vereador que você acompanha foi aprovado. É só entrar na loja de aplicativos do seu celular e baixar o Processo Legislativo Digital. No aplicativo, você encontra a Câmara Municipal de Rio Preto. Lá estão os caminhos para as proposituras, sessões, votações. Também pelo aplicativo da Câmara, você pode mandar mensagens para os vereadores ou entrar em contato com a ouvidoria da Câmara Municipal. No espaço Vereadores, é possível conferir como foi o voto e a frequência dos vereadores nas sessões. As propostas de cada um deles também estão disponíveis neste campo de maneira fácil e rápida. Baixe agora o aplicativo Processo Legislativo Digital e seja bem-vindo à Câmara Municipal de São José do Rio Preto. O cadastro eleitoral está aberto e isso significa que você aí que ainda não tem o título de eleitor já pode tirar. Esse também é o momento para quem deseja fazer a transferência do domicílio eleitoral. Então, quem mudou ou ainda vai mudar de cidade e quer votar mais pertinho de casa, já pode avisar a Justiça Eleitoral. Ah, e dá também para alterar os dados pessoais e se seu título tiver cancelado, você pode resolver todas as pendências e ficar quite com a Justiça Eleitoral. Tudo que eu falei pode ser feito nesse site aqui, ó, o Título Net. Ou presencialmente em um cartório eleitoral. Perde tempo não, hein? Resolve logo a sua situação com a Justiça Eleitoral. Você sabe o que é cláusula? Cláusula é a parte de um contrato ou documento, público ou privado, que contém uma disposição especial, particular de um tratado ou de um ato. Então, quando você encontrar em um documento a palavra cláusula, significa que o parágrafo escrito especifica algo, coloca uma condição para o cumprimento de algum item. Olá, o Panorama TVC está de volta. E você já está de mala pronta para viajar neste Natal e Réveillon? Nesse período do ano, a movimentação no terminal rodoviário se intensifica. O Rodrigo Juliano, que é o diretor da Empresa Municipal de Urbanismo, a EMURB, responsável pela administração do terminal rodoviário, conversa agora com o Panorama TVC para dar algumas orientações aos passageiros. Olá, Rodrigo, como é que está a expectativa aí em relação à movimentação neste final de ano no terminal? Olá, boa tarde a todos. A expectativa é de um movimento bem maior do que nos anos anteriores, né? De 2021 e 2020, próximo já de um movimento de 2019. Nós estamos falando aí que nós tínhamos uma média de passageiros nessa época do ano, ou seja, dezembro e janeiro, da ordem de 60 mil, e hoje nós estamos próximo, até novembro, de 47 mil. E para esse dezembro e janeiro,
nossa expectativa é chegar nesse volume de pessoas, né? Que é próximo ao do ano passado e já a gente tem uma expectativa um pouquinho maior, aí de 5% a mais, que é o que nós temos percebido nesses 10 primeiros dias do ano já. Esses 10 primeiros dias, nós já temos um aumento até interessante, porque nos outros anos, nos 10 primeiros dias, nós tínhamos 12, 14 mil pessoas, esse ano nós já chegamos a 16 mil pessoas. Então, a ideia é que o pessoal procure mais essa forma de transporte para uso aí para este final de ano e também demonstrando uma retomada pós-pandemia mais interessante desse veículo e também que as pessoas estão mais confiantes em fazer visitas aí, mesmo apesar dessas vestígios, né, de aumento da pandemia novamente. Sim, o Rodrigo, são mais pessoas indo viajar ou chegando de Rio Preto? Faz diferença isso para vocês? Olha, nós temos esse fluxo tanto de embarques quanto desembarques, né? Essa movimentação é somente embarque, tá? O desembarque, ele acontece próximo da mesma ordem. Então, nós temos um fluxo de pessoas no complexo muito grande nesse período, né? E essa forma que eu acabei de te passar, ela quase dobra esse número, né? Porque os desembarques também acontecem. Mas o que acontece é que nós temos mais embarque do que desembarques nessas épocas. Tá. Rodrigo, você falou desse vestígio de pandemia, né? A gente está vivendo uma nova onda que, apesar de ser alta, os casos estão mais leves por causa da vacinação. Qual que é o protocolo de proteção no terminal e também dentro dos ônibus? Para essa época, já tem algumas semanas que é obrigatório o uso de máscara, tanto dentro dos carros quanto no próprio terminal. As pessoas não têm respeitado muito, a gente tem visto que todo mundo chega dentro do terminal, a gente tem que ficar cobrando o uso de máscara, alguns para embarcar vão buscar nas imediações as máscaras, mas é uma obrigatoriedade, só para que todos tenham como respeito e responsabilidade levar a sua máscara ao momento do embarque e o uso dos ônibus de transporte rodoviário e suburbano. Tá joia. A região ali da rodoviária tem alguns problemas em relação à segurança, né? Existe algum reforço de policiamento ou da guarda nesse período de fim de ano? Sim, essa época nós dobramos o nível de segurança, né, no caso. Ou seja, nós trabalhamos, teoricamente, com 5 pessoas dentro daquele complexo de segurança e mais 2 controladores de acesso. Essa época a gente aumenta para 8 e 4. Então, ou seja, há um aumento de segurança no local e também há uma rotina da própria guarda e da polícia militar em passar com rondas a nível de horas dentro do terminal e permanência por alguns minutos. Ou seja, quem embarcar tem uma sensação de segurança muito importante. Dentro do complexo, fora do complexo, nas mediações, também é feita essa checagem da própria militar com a guarda. Tá, joia. Você frisou, então, a recomendação do uso da máscara obrigatório dentro dos ônibus e recomendado ali no terminal. Quais as recomendações, além da máscara, né? Quais as recomendações gerais que precisam ser observadas sempre para quem faz o uso ali do terminal rodoviário? Importante frisar que o espaço está em obras, né? E durante os próximos dias tem a previsão de liberação da Rua Pedro Amaral. Então, o fluxo aí de uso e chegada no terminal já vai melhorar bastante, né? Porque hoje tem algumas rotas alternativas já identificadas que vocês têm conhecimento. O importante é que as pessoas, por essa razão e também por uma perspectiva de organização do espaço e também se organizar para o embarque, chegar com no mínimo 1 hora de antecedência, trazer documento pessoal, a passagem impressa ou digital, para que as pessoas não tenham problemas de ordem de imediata na hora do embarque, né? Munidos da máscara, cuidar das bagagens de mão, porque é um local que tem um fluxo de pessoas bastante grande. Nós embarcamos com essa média aproximadamente 350 pessoas por hora no rodoviário, fora um fluxo de 20 mil pessoas por dia no suburbano. E então a ideia é manter as bagagens próximas. Quem for embarcar com crianças, ter a documentação com foto e quem for acompanhante,
levar a documentação que comprove a paternidade ou a responsabilidade pelo menor na hora do embarque também. Isso é super importante para que haja sempre o embarque de uma forma bem tranquila e positiva. Essa era a minha próxima pergunta. Então, quem for embarcar com menor de 18 anos tem que levar a documentação desse menor, né? Perfeito. Tem que ter a documentação toda pessoal e autorização de embarque caso não esteja com a pessoa, mas ela não viaja sozinha, ela sempre viaja acompanhada de um adulto. Joia, você falou também, Rodrigo, que o terminal está em obras e é previsto que seja liberada ali a Rua Pedro Amaral, mas eu acredito que as obras ainda não terminaram. Nesse sentido, qual que é a recomendação para quem vai frequentar o terminal que ainda está ali em obras? É importante sempre chegar com antecedência, né? Hoje, se você analisar por conta da reforma, nós temos os embarques rodoviários na pista central do antigo terminal urbano e nas laterais as embarques de suburbano. Esse movimento de final de ano, ele torna o local, por hora, um pouco mais movimentado do que o normal, né? Então é importante que as pessoas procurem as suas plataformas de embarque. Elas estão todas identificadas. A área central são 10 plataformas. As áreas laterais no embarque suburbano são 18 plataformas. E todas têm identificação. As passagens contêm os locais de embarque rodoviário. E o suburbano, as pessoas têm o letreiro onde as cidades de acesso estão escritas no local. Então, é importante que a pessoa chegue. Hoje nós temos bastante informação, tem uma faixa central que especifica isso que eu estou falando, tem outras 2 faixas de orientações, e o importante é que as pessoas que vão fazer uso do embarque rodoviário procurem se despedir fora das plataformas, que elas possam no saguão ali já fazer uma despedida, descer praticamente as pessoas que vão embarcar para o local de embarque. Por quê? Por conta dessa aglomeração que está sendo feita para que a gente possa ter uma tranquilidade nessa área de reforma e a gente possa ter todo um conforto para que todos embarquem com segurança. E já que a gente está falando então dessas reformas, Rodrigo, o que deve mudar no terminal aí após essas reformas? Quais são as expectativas? O terminal praticamente ele tem uma nova roupagem totalmente diferente do antigo, né? Ele vai contar com uma área somente para o rodoviário, onde antigamente existiam as 14 plataformas de embarque. E essa área ela vai ser reduzida para 13, porém só os rodoviários. Nessa área está sendo inclusa as salas VIPs de permanência, onde as empresas que embarcam vão ter a disponibilidade de obter essa sala e disponibilizar para aqueles que vão fazer uso dos destinos que nós temos com maior frequência. Exemplo, São Paulo, Litoral Paulista, interior de São Paulo, as grandes capitais como Goiânia, Mato Grosso, enfim. Nós somos uma rota de 29 empresas de ônibus, né? Então, o que isso favorece? Que as pessoas tenham um local de embarque muito maior e muito mais adequado. E a nova forma da rodoviária vai permitir isso. Por quê? A área de baixo ela vai ser liberada com 30 minutos pelas catracas. Quem tiver o bilhete de passagem eletrônico, ele vai passar na catraca e vai ter acesso com 15 minutos. Quem tiver o acesso da sala VIP, vai liberar da mesma forma pelo QR Code da passagem também. Porém, a parte de cima, ela recebe uma reforma bem ampla e bem bacana, que vai transformar como se fosse uma área de alimentação com um saguão de espera de aeroporto e shopping. Então, isso vai favorecer muito. E nós vamos ter um estacionamento, onde hoje é embarcado o ônibus rodoviário, a pista central, ela se transforma num estacionamento de 50 vagas específicas para quem for fazer uso de viagens, pode deixar o carro para fazer uma viagem e retornar, enfim. E o suburbano ele vai ficar sem ligação a essa área também. Ou seja, as pessoas vão ter um lugar mais adequado para a espera, com uma qualidade melhor na espera, ou seja, vão ter bancos específicos, área de alimentação, as lanchonetes, o comércio, vai ter a interligação entre os 2 terminais, né, que ela já existia, vai existir um banheiro específico
para o público e um outro banheiro específico para aquele que quiser tomar um banho e fazer uso de forma diferenciada, né, teoricamente. Nós vamos ter uma área onde vai ter venda de passagem específica da EMURB, uma sala de passagem que a pessoa vai poder passagem comprar 24 horas de forma eletrônica. Enfim, é uma nova roupagem, é uma nova forma com um ambiente totalmente revitalizado e preparado para que as pessoas possam ter mais segurança e mais qualidade na hora de usar os embarques rodoviários e suburbanos. Bacana. Rodrigo, fez 2 anos agora em novembro, que foi inaugurado o novo terminal urbano, né? Meses após essa inauguração, foram implementadas as medidas de segurança devido à pandemia. Já é possível avaliar esse cenário que se formou após a separação dos terminais? Como é que, municipal, rodoviário, como é que está essa situação hoje? Olha, eu julgo como uma ideia muito importante esses terminais estarem próximos, né, para o sistema de transporte da cidade. Por quê? Você percebe que a rodoviária, com essa ampla reforma, ela vai se transformar num local onde as pessoas vão ter muita segurança. Ela está do lado de um terminal de ônibus suburbano para aquelas pessoas que vêm da região e dependem de um transporte para ir para uma capital e não precisa trazer o veículo até Rio Preto ou vir com um veículo e depois a pessoa voltar. E você já está no local de embarque. E o próprio urbano tem a mesma característica. Se você vai fazer um embarque, você pode pegar um ônibus urbano, trazer a tua estrutura para dentro desse complexo e você vai ter ali as interligações que vão fazer com que você tenha uma facilidade muito grande na hora de fazer essa mobilidade de viagem e desembarque e embarque. Joia, muito obrigado, Rodrigo. Eu conversei então aqui com o diretor da EMURB, o Rodrigo Juliano, que reforçou a necessidade do uso de máscara no terminal, do uso de máscara nos ônibus, a documentação, chegar antes do seu embarque, então, para garantir uma viagem tranquila durante as suas festas aí de fim de ano. A Câmara de São José do Rio Preto entregou na segunda-feira título de medalha do mérito comunitário ao advogado e empresário Alinha Tique Júnior. Veja como foi a cerimônia. A Câmara de São José do Rio Preto entregou no dia 12 de dezembro a medalha do Mérito Comunitário ao advogado e empresário Alinha Tique Júnior, em cumprimento ao Decreto Legislativo 1297/2020, de autoria do então vereador Jean Dornelas. Participaram da homenagem o presidente da Câmara, vereador Pedro Roberto, o autor da homenagem, o vice-prefeito Orlando Bolsoni, Alinha Tique Neto, filho do homenageado e diretor do Hospital Veterinário da Unirp, e Patrícia Gambarro, representante do presidente da OAB Rio Preto. Nascido em Rio Preto no dia 7 de setembro de 1949, o homenageado é advogado, mestre e professor em Direito. Diretor-presidente da Sociedade de Educação e Cultura de São José do Rio Preto, entidade mantenedora do Centro Universitário de Rio Preto, a Unirp, onde é reitor há mais de 20 anos. Atique é casado com Manuela Atique e pai de Alinha Tique Neto, Henri Atique, Andraci Maria Atique e Aline Atique. Dornelas, Alinha Tique Neto, o presidente da Câmara, e a esposa do homenageado e o vice-prefeito utilizaram a tribuna para falar sobre a importância de Atique na história da educação superior em Rio Preto. Os outros filhos e também alguns funcionários da Unirp gravaram depoimentos exaltando a trajetória do rio-pretense. E semanalmente a TV Câmara destaca as vagas ofertadas pelo balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto. Você confere agora as vagas dessa semana. O balcão de empregos da Prefeitura de São José do Rio Preto está com mais de 400 vagas de trabalho nesta semana. E os destaques são 49 vagas para vendedor, 44 vagas para atendente, 21 vagas para auxiliar de produção, 12 vagas para cozinheiro e 10 vagas para operador de caixa. A lista completa com as demais vagas está disponível no site da Câmara, o riopreto.sp.leg.br. Para mais informações, basta clicar em Utilidade Pública e depois em Balcão de Empregos. Já para se candidatar às vagas, o trabalhador pode acessar o site da Prefeitura, o riopreto.sp.gov.br/balcão empregos. E o Panorama TVC termina aqui. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto.
Todas as informações do Legislativo Riopretense você encontra no nosso site, o www.riopreto.sp.leg.br e também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa. TV Câmara, o canal do Legislativo.